Hoje é um dia importante aqui. Nós temos o Dr. Joaquim Clar, um grande amigo de muitos anos, né? Que ele é o coordenador geral do Hospital Brigadeiro na parte de urologia, né? Ele é livre docente aqui em urologia pela Escola Paulista de Medicina, uma longa história, né, consistente, né, na urologia, né? Nós vamos aproveitando assim o mês do homem, né? Se a gente pudesse falar assim, né? Começar assim, os homens se preocupam, né, Joaquim, né? Às vezes, primeiro, se a próstata está aumentada, né? Qual é o significado da próstata estar aumentada e não ser necessariamente uma doença, assim? Antes de mais nada, olá para todos. Ronaldo, como você falou, somos amigos desde a infância. Você é meu irmão de coração. É um prazer e uma honra para mim estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Retornar à escola, que eu não venho frequentemente, prazer enorme. Como você bem disse, Ronaldo, todo homem se preocupa. Talvez até se preocupe muito, mas acaba fazendo menos do que precisaria. Em relação à próstata, que é lógico que é a maior preocupação, e deve ser a maior preocupação em termos de saúde no campo da urologia, que a gente tem que lembrar que o câncer de próstata é o câncer mais frequente entre os homens. É o mais prevalente. É, Infelizmente, nós estamos numa sociedade hoje que tudo é divulgado sem muito filtro. É preciso lembrar, então, o mais básico, e pelos dias atuais, o câncer de próstata existe. Está sendo divulgado em alguns meios por algumas pessoas é, com problemas, talvez até de caráter, que o câncer de próstata não existe. Ele existe, é o mais prevalente entre os homens, é o que mais ocorre entre os homens, e, portanto, ele deve ser diagnosticado precocemente, o que é feito de forma relativamente fácil e simples, e diagnosticado precocemente, a cura ocorre em virtualmente todos os homens. Então, isso tem um aspecto muito importante. E os homens se preocupam com isso, mas, por outro lado, vão pouco ao urologista. A partir dos 45 anos de idade, todo homem deve obrigatoriamente ir ao urologista pelo menos uma vez por ano. Porque nós temos, é o mais frequente, mas em número, quanto é isso? Cerca de 12% dos homens, ou mais, dependendo da etnia, de alguns fatores, vão apresentar câncer de próstata. Em termos oncológicos, esse número é assustador. E como eu falei, é um câncer curável. Portanto, fica difícil entender por que não procurar o diagnóstico e, portanto, a cura. E esse tema é importante. É óbvio que são feitas centenas de milhares de cirurgias para curar o câncer todo ano, mas o homem fica curado. E, portanto, o homem precisa ser alertado, e até nós estamos no Novembro Azul, que é uma doença muito frequente, como eu falei, mas é curável se ele procurar um médico. Se não procurar o médico, se não procurar o urologista, o câncer vai ser diagnosticado, porém tardiamente, e perde a chance de cura, Ronaldo. Então, nós vamos sempre ter como tratar o câncer, mas como curar só se ele for diagnosticado precocemente. E tanto isso é verdade que também há alguns anos, uma década talvez atrás, se discutia se valia a pena o diagnóstico precoce com o tratamento também na fase precoce, que talvez não fosse necessário curar o câncer de próstata. Esse é um conceito também ultrapassado. Vários países que não curavam o câncer de próstata tiveram mortalidade decorrente desse câncer bastante alta, e aqueles que curavam, faziam o rastreamento e curavam o câncer de próstata, essa mortalidade caiu. Portanto, fica claro que existe um aspecto muito positivo no diagnóstico e na cura do câncer de próstata. Então, isso é preciso que se veja, não da forma pessimista, falar, bom, eu tenho muita chance de ter câncer de próstata, não quero ligar porque não quero fazer nada, o tratamento é agressivo, é ruim, vai me causar problemas como impotência, eu não vou conseguir mais segurar a urina. Isso também são conceitos antigos. O advento da cirurgia robótica, que parece que foi feito como uma luva para a urologia,
transformou a cirurgia radical do câncer de próstata, uma cirurgia muito aceita. O índice de impotência caiu brutalmente. Hoje é raro um homem ficar impotente com essa cirurgia, e o índice de incontinência também é praticamente desprezível. Portanto, hoje é uma doença de fácil diagnóstico e de tratamento muito bem aceito pelos pacientes, com pouquíssimos efeitos colaterais, pouquíssimas complicações e um índice de cura altíssimo. E é um problema de saúde pública, portanto, que a gente pode resolver, né? 12%, né, do homem ter alguma forma de câncer de próstata é altíssimo, né? Não consigo imaginar nenhum outro câncer que tenha essa prevalência, né? Mas qual que seria a diferença do aumento benigno de próstata e do câncer de próstata? Como é que o urologista, na prática, essas duas condições que estão relacionadas, né? Então, esse é outro motivo pelo qual o homem deve ir sempre, a partir dos 45 anos, no urologista. Porque, como nós já vimos, cerca de 12%, e você disse muito bem, é assustador, é um número impactante, vão ter câncer de próstata. Mas todos nós, todos os homens, vão ter o crescimento benigno da próstata. Essa é uma consequência natural do passar dos anos, do envelhecimento. Nós dois tivemos a honra, a sorte de ter professores brilhantes na nossa carreira, que serviram até de norte para a gente. E tinha um professor brilhante que brincava comigo, que falava que a outra opção era muito pior do que ter o crescimento benigno da próstata, que era morrer jovem, né? Então, todos nós queremos ter esse crescimento benigno e vamos ter. E é claro, ele é até muito menos midiático do que o câncer de próstata, muito menos importante, mas ele gera problemas também potencialmente graves se não tratados. Primeiro, a qualidade de vida do homem, que a próstata cresce muito, passando a causar obstrução da bexiga, a qualidade de vida cai muito. Porque são pessoas que não podem viajar, porque toda hora tem que ir no banheiro, né? Não conseguem também nem ter sua vida para se divertir um pouco, não conseguem ir no cinema, nada. Então a qualidade de vida cai muito. Mas principalmente acaba fazendo com que haja uma deteriorização da função vesical. A bexiga para de funcionar normalmente porque ela tem que exercer muita pressão para se esvaziar, para conseguir urinar. Mais ou menos a gente pode comparar com o coração, que também não pode trabalhar com pressão alta. Vai sofrer um infarto, vai sofrer problemas seríssimos. A bexiga também vai sendo comprometida. E pode até o paciente entrar na chamada retenção urinária. Você não consegue urinar mesmo e tem que ficar com sonda. E como toda medicina, como a gente já falou do câncer de próstata, quanto mais postergar o diagnóstico e o tratamento, pior vai ficar a função vesical. Então a solução também não vai mais ser tão adequada. E todos nós vamos ter esse crescimento. E o exame simples, feito no consultório, o toque prostático, que é fundamental também no câncer da próstata, um ultrassom, vai mostrar o momento ideal que esse paciente precisa fazer alguma coisa. É lógico que o tratamento medicamentoso, nesse caso do crescimento benigno, é sempre a primeira etapa. Vai dar conforto para o paciente. Mas com o passar dos anos ele vai evoluir e também vai ser necessário o tratamento realmente curativo, que seria também a cirurgia muito mais simples, muito menos invasiva, agressiva do que a do câncer. Mais fundamental. Medicação que diminui o volume da próstata. Essa medicação é a medicação de $1 bilhão. Ela tem sendo testada desde o início dos anos 80, fim dos anos 70, e nenhuma medicação ainda cientificamente comprovou diminuir a próstata. Mas existe uma classe medicamentosa que consegue diminuir os sintomas, mas também tem que ser monitorada pelo urologista. Esse aspecto é muito importante, muito bem lembrado, Ronaldo. Essa medicação, ela melhora os sintomas não por diminuir a próstata, portanto, não por diminuir a obstrução. O que ela faz é a bexiga contrair mais forte. Então, se a gente está tentando evitar que a bexiga trabalhe em alta pressão, essa medicação é boa porque alivia os sintomas, mas ela não pode ser usada indefinidamente, porque também vai até super solicitar a bexiga. Mas por algum tempo, para garantir a qualidade de vida do homem, ela é boa.
A monitorização é que vai mostrar que a bexiga já está sendo super solicitada demais e ela deveria ser interrompida e o paciente operado. Porque o tratamento curativo, a única coisa que realmente diminui a próstata, são as cirurgias realizadas por crescimento benigno da próstata, que é a hiperplasia prostática. Você tira a próstata ou diminui a próstata da cirurgia? Então, diminui a próstata. A retirada completa, a retirada radical, em termos científicos, só deve ocorrer quando é câncer de próstata. Quando o crescimento é benigno, na verdade, a parte da próstata que é retirada é o adenoma. A próstata é uma glândula, quando ela cresce, forma um adenoma, e esse adenoma é retirado, portanto, desobstrui completamente a bexiga. Tumor benigno. É benigno, é o crescimento benigno. Mas que cresce. Que cresce e cresce com diferentes velocidades e diferentes formas em cada homem. Então, alguns homens, numa idade mais precoce, aos 50 anos, talvez já tenham que ser operados. Outros vão ser operados aos 80. Depende da velocidade e da forma desse crescimento. Mas o resultado final é sempre uma obstrução vesical que deve ser tratada. Volto a dizer, no início de forma mais simples, medicamentosa, mas que com o passar dos anos exige um tratamento cirúrgico para que o paciente possa urinar sem comprometer a sua função vesical, né? Tá bom. Agora, assim, a distinção, né, do tumor benigno e do tumor maligno, né? Assim, acho que agora a gente pudesse falar como é que o urologista começa a perceber que que você tem um tumor maligno. Então, mesmo nessa época de alta tecnologia, o primeiro exame que deve ser realizado em todos os homens, aí vai depender do caso, até da parte de hereditariedade, se tem caso na família ou não, mas o homem deve ser submetido ao toque prostal inexoravelmente uma vez por ano a partir dos 50 anos. Casos de alto risco, mais precocemente. Esse toque prostático feito por um urologista experiente vai dar informações muito importantes. Então, se a próstata está macia, elástica, sem nódulos, mesmo que ela esteja grande, mas sem essas características, muito provavelmente é um crescimento benigno. Se ela está mais endurecida, tem nódulos, não tem limites precisos, o urologista já deve ter uma certa desconfiança e investigar melhor. Mas, de qualquer maneira, logo após o toque prostático, o exame físico, vai ser realizado o PSA, o antígeno específico prostático, que é uma proteína produzida pela próstata, especificamente pela próstata. Só a próstata produz PSA. Então, se ele aumentar, alguma coisa está errada. No meio dos anos 80, o professor William Catalona, que é o idealizador do PSA, quando nas primeiras fases da pesquisa, a gente achava que quando o PSA subia era sempre câncer. Poucos anos depois foi visto que não. Qualquer alteração da próstata, o PSA sobe. Então sobe no câncer, sim, mas sobe quando a próstata está crescida. Sobe quando a próstata está com infecção, que chama prostatite. Sobe em algumas outras... Quando tem infarto da próstata, a gente nem sabia que a próstata podia infartar. Foi descoberto graças ao PSA, que subia e não tinha causa. E aí a investigação mais completa deve ser feita pelo urologista, podendo chegar à realização de ressonância magnética, fazer a curva do PSA, porque um PSA isoladamente, ele não é um excelente exame. Uma curva, um gráfico com vários pontos de PSA é uma excelente forma de avaliar câncer de próstata ou alterações na próstata. Mas pode ser necessária a realização de ressonância magnética e, por último, que é o que faz o diagnóstico, que fecha o diagnóstico, a biópsia da próstata. Que aí sim vai mostrar, olha, isso aqui tem um câncer de próstata, tipo tal, grau tal, tudo direitinho, que também implica na melhor forma de tratamento. Ou falar, não, essa aqui é uma próstata grande, é uma hiperplasia prostática benigna, já faz o diagnóstico. Ou mostrar que é uma prostatite ou infarto. Então, muitas vezes é necessário a realização da biópsia para que a gente tenha o diagnóstico de certeza. Assim, quando você desconfiou, né, do câncer de próstata, você caminha além do PSA, né, que é um exame mais conhecido, né, do ultrassom de próstata.
Que outros exames você faz? Assim? Então, na dúvida, o exame depois do ultrassom, depois disso que você já mencionou muito adequadamente, seria a realização de uma ressonância magnética. A ressonância magnética apresenta hoje uma acurácia bastante boa, com uma gradação de 1 a 5, que vai desde praticamente não existe câncer, quase que a gente pode garantir, na 1, até a 5, onde quase que 80% dos homens com esse grau 5 apresentam câncer de próstata. E grau 1, grau 2, onde a dúvida é muito grande, provavelmente não há câncer, esses pacientes podem e devem ser acompanhados. Também não vai ter alta, mas deve ser acompanhado mais de perto ainda, mas não precisa fazer nenhum procedimento mais agressivo. Quando a dúvida é maior, grau 3, 4, 5, muito provavelmente vai ser necessário a biópsia. Mas mesmo a biópsia, ela é muito mais precisa em pacientes que já realizaram a ressonância, até porque a tecnologia ajuda muito nesse campo. A gente faz hoje o que se chama a adição de várias imagens juntas. Então, a biópsia vai ser feita guiada pelo ultrassom real time, que a gente faz na hora, mas também com as imagens fornecidas pela ressonância, que são super ajuntadas por imagens computadorizadas, e nós continuamos fazendo a biópsia que se chama randomizada de vários setores da próstata. Mas é lógico que fazemos a biópsia mais dirigida naquele ponto, naquele nódulo que a ressonância mostrou que existe maior probabilidade de ter câncer. Com isso, a acurácia da biópsia aumentou muito. E aí nós vamos saber se realmente existe câncer e também, volto a dizer, o grau do câncer, tudo o que a gente precisa para determinar a melhor forma de tratamento. Então, a biópsia hoje é muito mais apurada, porque é uma biópsia guiada, não é uma biópsia feita antigamente, que exatamente por isso chamava às cegas, né? Realmente a gente fazia uma biópsia às cegas, com muito menos chance de acertar. Hoje, como não é às cegas, é um voo dirigido, por vários radares, inclusive, né? A chance da gente acertar a biópsia é muito maior, muito grande. Doutor Joaquim, eu acho que você fez o efeito diagnóstico do câncer de próstata, né? De toda essa sutileza, onde está o tamanho, tudo bem. Quando se faz o tratamento clínico, quando se faz o tratamento cirúrgico? Então, Ronaldo, de novo a gente tem que lembrar os nossos professores da era áurea da medicina, né? Sem tanta tecnologia, mais romântico, mas que a gente era obrigado a pensar mais. A gente tem que tratar o paciente, né? Toda vez que a gente tenta tratar a doença e não o paciente, não o doente, a gente se engana. Então, aí entram múltiplos fatores. A idade do paciente, o estado clínico do paciente. É lógico que mesmo pacientes com a mesma idade, um que tenha várias comorbidades, não vai ser tratado da mesma forma que o outro, que é um atleta. Mesmo que eles tenham 70 anos, um que foi medalhista olímpico, continuou fazendo tudo, não pode ser tratado igual outro paciente que é obeso, diabético, hipertenso, né? Várias comorbidades juntas. Mas também é importante a gradação do câncer. Tem cânceres menos e mais agressivos, né? E isso a biópsia nos dá. A porcentagem da próstata que é cometida pelo câncer pode ser um nódulozinho único, pequeno, pode ser já uma porcentagem grande da próstata cometida. A gente tem que lembrar que o PSA normal é de 2,5. Portanto, qualquer valor acima disso é um PSA alterado. Mas alterado acima de 2,5 pode ser 3, pode ser 5, pode ser 50. Quanto maior o número do PSA, quanto mais alterado ele estiver, já é indicativo de uma doença de maior risco, mais avançada, e muitas vezes a cura já não é mais possível. Então, agressivo, né? Exatamente. Então, tudo isso vai impactar no tratamento. É lógico que a busca, como nós já falamos, é do diagnóstico precoce. O que é diagnóstico precoce? É preciso definir tudo isso. PSA abaixo de 10 é um grau histológico menos agressivo. Né? E se o paciente for jovem, está ótimo. Né? Esses cânceres todos, é preciso que se lembre, cursam com toque, com exame físico, toque retal, toque prostático, normal ainda.
Por isso que é preciso fazer toda a investigação que nós já citamos. Toque, PSA e ultrassom, como você já falou também. Esses casos é onde a cura é obtida em praticamente 100% dos casos. Nesses casos, o tratamento de escolha, o padrão ouro, é a realização da cirurgia radical, da prostatectomia radical, que era uma cirurgia com complicações, com efeitos colaterais, com sequelas muito importantes há talvez 20, 25 anos. Principalmente desde o advento e da utilização disseminada do robô, da cirurgia robótica, no Brasil, a partir de 2008, portanto, já na segunda década do século XXI, bastante difundido, essas complicações, essas sequelas diminuíram muito. A cirurgia radical, desde a época a céu aberto, com bisturi, um corte grande, já apresentava um índice de cura muito elevado. Esse índice de cura, elevadíssimo, em torno de 95%, se manteve com a cirurgia robótica. Então, na verdade, se eu precisar fazer um tratamento e não tiver uma estrutura adequada, a cirurgia aberta, tradicional, ainda é recomendada porque o objetivo é a cura. Agora, é claro, se eu consigo obter essa cura de uma forma menos agressiva, menos invasiva para o doente, com menos efeitos colaterais, com menos sequelas, com uma internação mais curta, com menos dor, isso nós estamos falando de cirurgia robótica. Altíssima chance de cura, virtualmente todos os pacientes curados, o índice de impotência caiu bastante, o índice de incontinência tende a zero, é baixíssimo, pouca dor, o paciente vai para casa e recupera suas atividades normais, profissionais, muito rapidamente. Ou seja, houve uma melhora para o próprio paciente e para a sociedade como um todo, porque esse paciente volta a trabalhar muito rapidamente. É claro que casos onde a cura não é possível, o tratamento é sempre possível e deve ser realizado, para minimizar complicações aí da própria doença, né? E para que o paciente tenha uma qualidade de vida bastante boa. Em pacientes, a gente já falou dos pacientes com comorbidades, pacientes clinicamente complicados, com problemas cardíacos que não podem ser expostos a uma cirurgia de grande porte, que mesmo a cirurgia robótica é considerada de grande porte. Pode ser tentada a radioterapia, que também é considerado um procedimento, um tratamento curativo, mas nos pacientes jovens ela é bastante secundária, porque o índice de recidiva da doença com a radioterapia, depois de 8 anos, ele começa a ser significativamente maior que o da cirurgia. Então, num senhor de idade, que já não tem talvez 10 anos de expectativa, ou num paciente ainda que jovem, mas de alto risco cirúrgico, a radioterapia pode ser tentada. Os casos onde a cura já não é mais possível, muitas vezes a gente faz a mesma cirurgia como se não fosse câncer, como se fosse crescimento benigno, só para que a bexiga funcione adequadamente, o paciente tenha uma qualidade de vida boa, e ele vai passar por tratamentos, muitas vezes tratamentos hormonais, tratamentos paliativos, mas ainda assim com uma expectativa de vida bastante razoável, e principalmente uma qualidade de vida boa. Viu? Mas é claro que nos casos em que é possível, a cirurgia é o tratamento padrão ouro. E dentro da cirurgia, se puder ser robótica, nós estamos falando realmente na melhor forma de tratamento. É a minha impressão, assim, o câncer de próstata, ele não produz tanta metástase quanto outros cânceres, assim, mas qual é a sua experiência nisso, assim? O câncer de próstata que, volto a dizer, na verdade existem vários tipos de câncer de próstata. 90% dos cânceres de próstata são adenocarcinomas da próstata. Mas mesmo dentro desse tipo, tem os menos agressivos e os muito agressivos. Mas falando estatisticamente, você tem toda a razão, a maioria dos cânceres de próstata eles são de crescimento lento. Então, eles vão causar metástase muito tempo depois. E isso reflete diretamente no tratamento. É por isso que só o urologista vai poder oferecer, porque mesmo feito o diagnóstico, a não ser que faça numa fase muito avançada, onde o paciente já está muito ruim, e isso, graças a Deus, tem diminuído cada vez mais, mesmo no nosso país, mesmo nos centros mais distantes
dos centros de referência, digamos assim, qualquer coisa que você faça, o paciente vai ter uma sobrevida ainda de 3, 4 anos com boa qualidade de vida. Então, muitas vezes, o médico subestima, o paciente também fala, não vou fazer nada porque eu não estou sentindo nada, já me falaram que durante 3 anos eu vou estar bem, porque ele é considerado muitas vezes indolente, né? É um câncer indolente. Então, o paciente não vai perceber. Ele não vai dar valor, porque não é que nem o câncer que um mês depois, essa pessoa teve câncer e um mês depois estava muito ruim. Isso não ocorre com câncer de próstata. É muito lento mesmo a transição para ficar ruim. Só que, como todas as doenças, quando passa já num estágio mais avançado, a qualidade de vida é péssima. Aí nós temos poucos tratamentos a fazer e todos eles com sérios efeitos colaterais, né? Então, é óbvio que o ideal é não deixar chegar lá. Mas o paciente tem a história natural da doença, se não for fazer nada, ela é lenta. Mas, o que pode, volto a dizer, até ser um perigo, porque a gente acaba menosprezando ou não dando o valor adequado à doença, porque de qualquer jeito, mais rápido. Agora, na biópsia a gente já sabe isso. Então, se forem... o grau de agressividade de um câncer hoje pode se medir grosseiramente numa escala que chama grau de Gleason, que vai de 6 a 10. O grau 6 é muito indolente, é o que você muito bem citou. Agora, 8, 9, somente 10, aí não, aí é um câncer muito rápido. Então, na biópsia a gente já sabe. Agora, imagina um paciente que nem fez a biópsia, está com PS alto lá e nem está valorizando. Mas se for um câncer agressivo, a história é dramática e muito curta. Mas mesmo naqueles mais indolentes, a história pode ser um pouquinho mais prolongada, mas depois de uma certa fase da metástase, a gente tem que lembrar que a metástase mais frequente no câncer de próstata é a metástase óssea. E a dor é insuportável, cursando muitas vezes com as chamadas fraturas patogênicas, ou seja, a fratura ocorre sem o paciente fazer nada, não caiu, não fez nada, e a dor é brutal. Então, o tratamento é sempre, assim que feito o diagnóstico, deve ser iniciado o tratamento. E o diagnóstico deve ser feito precoce. Mas sim, é uma doença que tem alguns anos para começar a mostrar os seus efeitos mais deletérios. Vou falar agora um pouco assim, sobre algumas potenciais complicações do tumor, mas não necessariamente, né? Que seria a incontinência urinária. Vamos falar da incontinência urinária. Como é que, na prática, o urologista orienta a incontinência urinária, se tem medicação, além das proteções, como fraldas, obviamente, mas ele é um sintoma que a gente vê mais em mulheres, né? Quer dizer, na nossa história, nós que já somos médicos de cabelos brancos, né? A gente via mais incontinência urinária em mulher, que com certeza continua, né? Mas o homem, você está vendo mais. Como é que o urologista lida com a incontinência urinária? Então, você tem razão. Na mulher, você tem várias doenças que levam inexoravelmente à incontinência urinária, né? Várias situações, algumas nem são doenças, por exemplo, vários partos repetidos podem levar à incontinência. No homem, não é bem assim, sempre tem uma doença. Então, a primeira forma de combater a incontinência é tratar a doença de base precocemente e de forma adequada. A incontinência urinária pós-tratamento de câncer de próstata, ela deve ser evitada ou minimizada com a utilização de cirurgias, de técnica cirúrgica adequada, robótica, em centros de excelência que você conhece muito bem. Vários estudos têm mostrado, mesmo em centros de excelência, a cirurgia realizada pelo sênior, pelo urologista mais experiente, tem praticamente zero de incontinência urinária. Aquela que é realizada pelos residentes, pelo staff em treinamento, esse índice é maior. Então, idealmente, a gente deve ser tratado num centro de excelência por pessoas experientes. Isso diminui o índice de incontinência. Ocorrendo a incontinência, existem algumas medicações para minimizar. Se a incontinência for muito leve, essas medicações acabam até resolvendo.
senão é preciso realizar outras cirurgias, e essas cirurgias acabam curando a incontinência também. A gente tem que lembrar que o diabético é um paciente que provavelmente pode passar a apresentar incontinência, porque ele vai ter uma disfunção vesical, a bexiga não funciona bem, de origem neurológica causada pelo diabetes. E aí também, uma forma de controlar ou evitar a incontinência é tratar adequadamente o diabético, também com diagnóstico precoce da diabetes. Mas em correndo, também existem medicações próprias para o diabético, para o paciente diabético, e se precisa de cirurgia também. Viu? Então sempre dá para tratar, dependendo da gravidade da causa, ou com cirurgia, ou com tratamento clínico, mas nos homens a incontinência geralmente é causada por algum procedimento cirúrgico. No campo da tratamento da próstata, do câncer da próstata, ela é um pouquinho mais frequente, mas às vezes até algumas cirurgias com alguns problemas estruturais que levam para próstata benigna ou para o problema de bexiga, que levaram à incontinência, né? A gente tem que lembrar que o crescimento da próstata, quer seja maligno pelo câncer ou crescimento benigno, eles levam ao contrário à retenção urinária, né? Agora, se a gente deixar ocorrer uma falência da bexiga, muitas vezes depois a gente corrigir essa obstrução, o paciente pode se tornar incontinente porque a bexiga já tem uma disfunção parecida com a do diabético, por ter sido super solicitada. Então, também uma das formas seria tratar, mesmo crescimentos benignos, tudo, não deixar a bexiga entrar em falência, porque existe primeiro uma retenção urinária, mas depois existe uma incontinência que a gente não espera, ou seja, aí não é o raciocínio lógico. E por isso mesmo ela é chamada de incontinência paradoxal. Ou seja, o paciente está retendo urina, ele está tão obstruído, a bexiga fica tão cheia que uma hora a pressão sobe tudo e ele perde um pouquinho de urina sem querer. Passa a ser um problema eminentemente físico, não é mais biológico. A pressão dentro da bexiga sobe muito porque ela está cheia, o chamado bexigoma, às vezes com 2 litros de urina na bexiga, um pouco escapa e o paciente, como essa falência da bexiga também vem devagarinho, ele nem percebe, porque às vezes não sente mais tanta dor, porque já é algo crônico, e ele vai no consultório ou no ambulatório, principalmente quem não tem o acompanhamento médico devido, ou no pronto-socorro, e a queixa dele é que ele está incontinente. E o diagnóstico é de incontinência paradoxal. Na verdade, ele está retencionista. Ele não consegue urinar, por isso que a urina escapa. Isso também é evitado com tratamento no momento adequado do crescimento benigno da próstata. Tem tratamento clínico, assim, na parte de perda urinária, de fortalecer a bexiga, imagina, não? Tem. Então, primeiro deve ser iniciado com tratamento medicamentoso, acho que é como em toda a medicina, começa do menos agressivo e vai para o mais agressivo. O índice de sucesso com tratamento medicamentoso não é alto, mas deve ser tentado, porque alguns vão se beneficiar. Depois existe, você lembrou muito bem, a chamada fisioterapia perineal ou fisioterapia pélvica, junto com o tratamento clínico, junto com o tratamento medicamentoso. Muitas vezes a soma dos dois vão resolver sem o paciente precisar de cirurgia. Hoje em dia, essa fisioterapia tem um valor bastante grande nesses casos. Deve ser tentado, tem centros que conseguem alto índice de sucesso com essa fisioterapia. Não é agudo, o resultado não é agudo, precisa de algum tempo, mas tem um sucesso bastante bom. Como se fosse um fortalecimento da musculatura perineal e vesical, que deve ter algum efeito, né? Tem um efeito bastante importante, desde que feito em lugares... Sistematicamente, como toda fisioterapia tem que ser sistemático e com quem entende, né? E aí a gente tem que orientar o paciente, que é diferente da cirurgia, que ele entra na sala de cirurgia de um jeito e sai curado. Ou do medicamento que ele toma hoje e amanhã já melhora, que nem fisioterapia mesmo, é fortalecimento muscular. Então, é que nem a pessoa que resolve, eu vou fazer halterofilismo, ele não fica forte em uma semana. Então, tem que avisar o paciente que ele tem que ter um pouquinho de calma. É uma situação desagradável, porque a incontinência é uma situação péssima, um impacto brutal na qualidade de vida, mas ele tem que ter calma que com o tempo, que não é curto, ele vai melhorar. Doutor Joaquim, vamos falar um assunto que
acho que dos últimos, sei lá, 20 anos, né, os medicamentos para impotência, né, explodiram, né? Na nossa época de médico jovem, era mais ou menos assim, a pessoa ficou impotente, como a gente fala, podemos fazer, né, a não ser a resignação, né, da pessoa viver com a impotência pro resto da vida, né? Isso mudou, né, com o Viagra, com esses novos medicamentos, né? E até hoje se discute se você precisa tomar doses baixas, né, da Dalafila por um período maior para evitar a própria impotência, né? Queria que você pudesse falar qual é o resumo da ópera da ciência na impotência, assim, porque também, como você tinha falado, né, as pessoas ficam muito desinformadas, né? Na rede social, no Google, tem muita informação sem sentido, né? Eu queria, assim, o que a ciência fala sobre isso? Realmente você tem toda a razão. A introdução na prática clínica da sildenafila, que é o Viagra, e um pouquinho depois da tadalafila, que é o Cialis, foi revolucionário, né? Em todos os aspectos. Houve uma revolução sexual masculina agora, talvez comparável com a pílula anticoncepcional nos anos 60, com a revolução feminina, né? Mas alguns conceitos, o Viagra, as pesquisas começaram nos anos 80 e foi lançado para uso clínico no início dos anos 90, já faz bastante tempo, mas até hoje existem conceitos errôneos e que são preservados, a gente não sabe exatamente por quê. Antes de tudo, é preciso lembrar que o Viagra não é hormônio, o Viagra, enfim, eles são, o tadalafila, a sildenafila, são vasodilatadores. O hormônio, a testosterona, que ainda hoje é amplamente usada para tratar problemas de ereção, a chamada disfunção erétil, na prática, menos de 5% dos problemas de disfunção erétil, dos transtornos de ereção, são causados por disfunção hormonal. Então, é uma má medicina se tomar hormônios, se tomar testosterona para você poder ter uma ereção de qualidade. A ereção é um fenômeno vascular e é por isso que ela responde tão bem a esses remédios que são vasodilatadores, né? E a testosterona, entre outros problemas, pode agravar um câncer de próstata já existente e que, infelizmente, a maioria dos prescritores, se é que são médicos de testosterona, não levam em conta, né? Além de causar câncer de fígado, aí sim causa câncer de fígado, problemas vasculares, aumenta a chance de AVC, derrame cerebral, por exemplo, e muitas outras coisas. Mas voltando ao tratamento correto, a disfunção erétil antes do advento dessas drogas realmente não tinha um tratamento clínico. Existiam tratamentos fora da medicina. Toma chá disso, não, amendoim, né? Aquelas coisas que a gente conhecia de criança e que eram praticamente anedóticos. Com a introdução desses vasodilatadores, tadalafila, sildenafila, a gente passou a tratar realmente de forma científica, comprovada, né? Conhece-se muito bem, desde os anos 80, o mecanismo de ação dessas drogas. E, estatisticamente falando, 85% dos pacientes com disfunção erétil são bem tratados dessa forma, ou seja, voltam a ter ereção normal, plena, com vida sexual absolutamente satisfatória, usando essas drogas. 15%, que são aqueles mais graves, não respondem às drogas orais, os chamados inibidores das 5-fosfodiesterase, ou esses vasodilatadores, e precisam de tratamentos mais agressivos. Mas 85% deles respondem muito bem. E hoje existem várias formas de tratar. Tem essas duas moléculas, que são as principais, mas já tem o uso diário, né, em subdosagem todo dia, ou o mais clássico, que seria a utilização sob demanda. Sempre com acompanhamento médico, é claro, porque tem alguns pacientes que ainda não é mais raro, mas que não podem usar,
A imensa maioria pode usar, mas tem que usar da forma adequada, senão vai gerar um problema de falar, olha, eu já usei e não funcionou, então eu preciso passar para um tratamento mais agressivo, que muitas vezes é uma cirurgia, que é a colocação da prótese. E, na verdade, só não funcionou porque não tomou adequadamente. Essas duas moléculas, sildenafila e tadalafila, elas têm uma farmacodinâmica, ela tem um mecanismo de ação é o mesmo, mas a farmacodinâmica, como elas são absorvidas, quando elas começam a funcionar e quando param de funcionar, um pouquinho diferente. Mas importante, que a maioria das vezes os pacientes desconhecem esse fato. Não é o efeito, mas a absorção dessas drogas é inibida pelo álcool e pela ingestão, principalmente de gordura. Se a gente tiver uma visão romântica do sexo, pensar que o homem vai tomar uma desses remédios, vai sair fazer um jantar com a companheira, com vinho, com alguma bebida alcoólica, comer bem, ela não vai ser absorvida e não vai ter efeito nenhum. Então, o certo é tomar em jejum ou com o estômago vazio, longe de ingestão de álcool. A sildenafila, como age mais rapidamente, tem que ser tomada 1 hora antes da relação sexual. Ela também perde o efeito muito rapidamente. Depois de 3 a 5 horas, ela já não tem efeito nenhum. Então, você toma 1 hora antes e tem realmente que ter relação em uma janela mais curta de tempo, né? Um período menos longo. A tadalafila, ela age por muito tempo. Ela tem uma meia-vida de 17 horas e meia, o que garante um efeito clínico, às vezes, de 3 dias. Então, mas ela também demora mais para ser absorvida. Então, ela tem que ser ingerida, administrada de 3 a 4 horas antes da relação, só que aí você tem até 2 a 3 dias para ter relação. É isso que o médico deve explicar para que o paciente possa escolher. O paciente quer casar, fala, doutor, eu vou ter relação na hora certinha, tá? Eu não quero ter efeito no meu corpo de 3 dias de um remédio, então toma aquele mais pontual. Para pacientes mais jovens, hoje a sociedade é muito dinâmica, né? Que estão namorando, apesar de uma idade mais avançada, aí tomam a outra que tem uma janela de ação muito ampla. Os efeitos colaterais são pouco frequentes, menos de 30% dos pacientes, e muito discretos. É muito raro um efeito colateral mais importante. Então, todo mundo acaba tomando. 85%, como eu já falei, funciona e funciona muito bem. É ótimo porque devolveu a autoestima, porque ainda mais nas sociedades latinas, o homem, o paciente com disfunção erétil, se considerava acabado, né? Pela sociedade, por ele próprio, não sirvo mais para nada. Então começava a declinar no trabalho também, a convivência com filhos, com parentes, com amigos ficava praticamente insuportável. E hoje não, a qualidade de vida é mantida, os pacientes têm relação sexual, têm relação amorosa, viajam, tudo. Então foi uma revolução. E naqueles 15% onde essas drogas não funcionam, existem as drogas injetáveis, são também drogas vasoativas, são também vasodilatadores, dilatam, mas aí dilatam especificamente as artérias penianas, né? As artérias cavernosas, que são injetadas no pênis. São muito mais potentes, agem imediatamente, então não tem isso, usa 1 hora antes, injetou imediato 5 minutos depois, é uma agulhinha pequenininha de insulina, o próprio paciente injeta no pênis, são as chamadas injeções intracavernosas, né? Porque é o corpo cavernoso que fica dentro do pênis que acaba causando ereção, mas agem imediatamente, funcionam, ou seja, tem efeito em virtualmente 100% dos pacientes, são muito potentes, aí já tem risco, tem que ser muito bem acompanhado. A gente tem que lembrar que o maior risco dessas drogas, que são até bem mais antigas do que a própria tadalafila e a sildenafila, é o chamado priapismo, que é uma ereção prolongada. E a gente falando assim, ainda mais para um paciente que tinha disfunção erétil, muitos falam, pô, doutor, mas é isso que eu quero, né? Como tudo na vida, nem ao mar, nem tanto à terra, né? Pênis não foi para ficar enrijecido por horas. Exatamente. Então, é uma ereção que dura horas,
tecnicamente ou cientificamente mais de 6 horas para ser considerado um priapismo. É muito prolongada, portanto, ela começa a incomodar e depois ele fica extremamente dolorosa, é uma dor insuportável, né? E com complicações, muitas vezes permanentes, ou seja, se não for tratado adequadamente, o pênis vai fibrosar. E aí sim, não tem praticamente nenhum tratamento para isso, se o pênis tiver uma fibrose muito importante. Muitas vezes não dá nem para colocar prótese depois. Então tem que ser com acompanhamento médico, tem que ser com doses de drogas as mais adequadas e personalizadas possíveis, ou seja, a dose que um paciente usa pode ser péssima para o outro paciente, ou pode não funcionar nada, ou pode causar um priapismo. Então, diferente dessas tadalafila e sildenafila que são vendidas na farmácia em doses únicas e que funcionam de modo populacional, essas outras são específicas para cada paciente. Uma dose que é fraca num paciente pode causar priapismo no outro. E uma dose que funciona bem para um pode não funcionar nada para outro, nem adianta. E também o paciente tem que ser treinado para aplicar, né? Para aplicar a injeção. Não, diferente da tadalafila e da sildenafila, o paciente pode usar todo dia, tanto que tem a dose diária da tadalafila, não é para usar todo dia. E seria bom ter a anuência da companheira, até porque se tiver alguma urgência, muitas vezes o paciente tem que ir para o pronto-socorro tratar. Mas pode ser tratado dessa forma. Estudos americanos ou estudos feitos aqui na nossa própria, na Escola Paulista de Medicina, há alguns anos, mostraram que usando a droga adequada, ou as drogas, geralmente aqui a gente usou, como em termos de associação de 3 drogas, e na dose adequada, 100% dos pacientes tiveram resultado, tiveram ereção plena. Mas naqueles que acham desconfortável, que realmente pode ser, aplicar a injeção toda vez que for ter relação, tudo, ainda resta a colocação da prótese peniana, que é uma cirurgia que resolve de forma definitiva. Não tem nem mais que tomar remédio via oral e muito menos que usar a injeção. E também evoluiu muito, tem próteses maravilhosas hoje. Então tem sempre cura e tratamento para isso, salvo se a gente utilizar algum remédio, principalmente injetáveis erroneamente, e formar uma fibrose muito grave. Mas tem sempre tratamento e não passa pelo uso da testosterona esse tratamento. Acho que você tem falado da testosterona, mas eu também, na psiquiatria, né, pode aparecer distante, né, da urologia, da psiquiatria, né? Mas eu vejo que a testosterona virou uma epidemia em termos de prescrições, né? Então, eu até escrevi, já falei no Congresso de Psiquiatria sobre isso, né? Mas eu queria ouvir de você, né? Quando é que vocês indicam, né, a urologia indica testosterona e quão preocupado você está com essa pletora, esse ganho fácil, né, da testosterona, né, para ganhar músculo, para ficar bonito, é homem, é mulher. Eu acho, isso não pode funcionar, né? Porque a gente que já viveu essas fases de prescrições de ganho fácil hormonal, eu não consigo ver assim benefícios, né? Mas o que você acha? Quando que você é um uso legítimo da testosterona, assim? Você tocou num ponto muito importante novamente, Ronaldo. Eu brinco que depois de uma certa idade, fácil não existe mais, né? Se é fácil ou não é legítimo ou não vai dar muito certo, né? Ganho de músculo, alegria. Os franceses associam a testosterona com joie de vivre, né? Voltar a ter alegria de vida. Tudo isso é real. Mas a gente tem que lembrar duas situações cientificamente diferentes. Existe a reposição hormonal, a reposição de testosterona e a suplementação de testosterona. O que é a reposição? O que é a suplementação? Repor testosterona é trazer a testosterona que está baixa para um nível fisiológico. Isso só causa benefício, né? Então, mas isso é científico. O paciente tem os sintomas, que são sintomas de um grande capítulo chamado hipogonadismo, né? O testículo, por algum motivo, produz menos testosterona
do que devia, e o homem perde massa muscular, perde libido, perde interesse sexual, perde, como os franceses dizem, a alegria de vida como um todo, não quer mais acordar para ir na academia, para sair com os filhos, para passear, até para trabalhar. E a psiquiatria e a urologia andam juntas, na minha opinião. Esse homem tem depressão. E também é sabido que a depressão faz baixar a testosterona. Então é um círculo vicioso. E muitas vezes a gente nem sabe como começou. Quando você vai ver o paciente já está deprimido e com testosterona baixa. O que veio primeiro? Eu não sei. Vamos tratar os dois. Mas isso é trazer a testosterona baixa para um nível fisiológico. Isso tem que ser feito. Porque a testosterona baixa, nós vamos ter problema ósseo, diminui capacidade ventilatória, óbvio, diminui libido, diminui tudo a gente falou, alegria de vida, altera a crase sanguínea, a coagulação, altera tudo. Então isso deve ser feito sempre. Associar a clínica com o exame laboratorial. Testosterona abaixo do normal. A suplementação, ou seja, pegar um paciente que ou não tem sintoma nenhum, ou tem sintoma que não está correlacionado com a queda da testosterona. Porque fala, mas Joaquim, esse paciente tinha perda da libido, mas é por isso que tem que ser associado com um laboratório. Tinha perda da libido, mas a testosterona estava normal. De novo, a psiquiatria junto com a urologia. Esse paciente pode estar deprimido, pode estar com problema com a companheira, quer ser esposa, namorada, noiva. Ele não merece receber testosterona, porque a testosterona, até porque não vai funcionar. A testosterona dele está normal, em vez de um problema, ele vai ter dois. Ele vai ter uma testosterona muito alta, em nível suprafisiológico, com as possíveis complicações, e vai continuar sem a libido, porque é um problema emocional que deve ser tratado pelo bom psiquiatra. Essa distinção deve ser feita. A testosterona em nível suprafisiológico, nós já citamos algum problema. Pacientes que recebem testosterona por longo período em nível suprafisiológico têm mais chance de desenvolver câncer de fígado. Ah, mas não é próstata? Não, não é próstata. É câncer de fígado. Se ele tiver um câncer de próstata indolente, ele vai passar a ter um câncer de próstata agressivo. E, infelizmente, quase ninguém que defende a suplementação de testosterona, eles nem medem a testosterona. Vai medir PSA, vai fazer toque prostático. Eles nem sabem se o paciente é portador de um câncer ainda não diagnosticado de próstata e não avisam que ele pode ter câncer de fígado. Vai ter descrase sanguínea, vai piorar a qualidade do sangue, pode ter AVC, derrame cerebral, vai ter distúrbio de sono e mais ainda, pensando no homem que está usando isso para parte sexual, para ganhar músculo, para ficar bonito. 30% dos homens que fazem suplementação hormonal com testosterona, portanto, durante um período mais longo, se tornam inférteis. E aí sim se tornam definitivamente também dependentes de testosterona. Exatamente. Voltando à cadeira básica, aquilo que os pacientes ensinaram. Eixo hipotálamo hipofisário gonadal. É o computador mais perfeito que existe no mundo, no nosso corpo, e esse eixo é o exemplo dele. O testículo produz testosterona de forma adequada, a testosterona começa a subir. Avisa para o hipotálamo vai avisar a hipófise, para a hipófise mandar o testículo produzir menos testosterona e fica nessa homeostase. Varia, mas varia sempre dentro de níveis normais. O computadorzinho nosso não sabe que alguém vai injetar testosterona ou tomar testosterona, que aí, além do câncer de fígado, a testosterona via oral pode causar insuficiência hepática, pode causar hepatites graves, insuficiência hepática. Ele acha que o nosso corpo acha que o testículo está produzindo muita testosterona, porque tem muita testosterona e ele não sabe de onde é. Ah, mas eu faço uma testosterona especial, importada. Infelizmente, existem colegas, né? Não. Tem testosterona endógena, que nós produzimos, e exógena, que vem de fora. Se vem da China, vem dos Estados Unidos, da Alemanha, não importa. O nosso corpo identifica tudo como testosterona. Vai mandar o testículo produzir menos.
Ou seja, vai mandar o testículo produzir, trabalhar menos. No nosso corpo, tudo depende do uso e do desuso, é o próprio eixo. Se ficar anos o testículo sem trabalhar, 30% dos homens, principalmente se for de idade mais avançada, nunca mais vão produzir testosterona endógena. E aí sim, aí ele vai falar, agora eu não quero mais, eu já tive todos os problemas. Exatamente. Agora eu não quero mais. Não, o senhor me desculpa, agora o senhor precisa. Não loucamente para levar a testosterona para 1000, mas para deixá-la em níveis fisiológicos, agora o senhor precisa, porque o senhor inibiu irreversivelmente o seu testículo. E naqueles mais jovens é pior, porque aí não vão conseguir nem ter filho, porque também inibe a produção de espermatozoide no testículo. E também esteticamente, é óbvio que ninguém sai mostrando, mas para ter relação fica horrível, porque os testículos ficam praticamente como se não tivesse testículo, ficam 2 uvas passas, né? Então, tudo isso é péssimo, a população não é alertada, a população não sabe. É claro que os efeitos colaterais são mais importantes e muitos acabam desistindo e não chegam nessa fase final, digamos assim, de falência. Lembra? A gente falou da falência da bexiga? Tudo no nosso corpo tem falência. De falência testicular. Mas tem os efeitos colaterais, aqueles que passaram por problemas sérios, que tiveram problemas hepáticos, que tiveram problemas respiratórios, que podem ter tido e alguns acidentes vasculares. Tudo isso para quê? Não é para melhorar função sexual, porque isso não ocorre desde que a testosterona já estivesse em níveis normais, isso não ocorre. Vai ficar mais forte, vai ficar mais bonito. É um fácil que torna tudo muito difícil depois. Agora, o que você falou é a triste realidade. É uma epidemia. Infelizmente, existem consultórios especializados em administrar testosterona, chip de testosterona. Existem médicos que esqueceram que são médicos, são simples e exclusivamente prescritores de testosterona. É um problema de saúde pública e é um problema ético importantíssimo e, na minha opinião, um problema também jurídico ou policial, porque prejudica uma grande parte da população masculina que busca essa fórmula mágica para ficar fortão, para ficar bonito, e que dura muito pouco. Como todo paraíso químico é muito transitório, né? Agora, sem dúvida, na nossa esfera, é um problema clínico, é um problema ético, é um problema científico que deve ser inibido. É absurdo que os médicos achem hoje que são médicos de prescrição de testosterona. O doutor Joaquim, assim, dos aspectos assim, da urologia é o cálculo renal. Né? Isso a gente vê aqui na SPDM, o número de pessoas e o quanto que custa se você não fizer direito. Eu queria a sua opinião, assim, como é que é o cálculo renal, o que ele tem que saber e como proceder, assim, de uma maneira geral. O cálculo renal, como você falou, é importantíssimo na urologia, até porque é uma das poucas áreas em que o urologista trata da mulher também, né? Até agora nós só falamos de problemas masculinos, que sem dúvida é o selo, né? É a cara da urologia. Mas no cálculo a gente trata de mulheres também. E é um problema de saúde pública. Muitas vezes é um problema bom de saúde pública. Por quê? Porque o cálculo renal ele é mais prevalente em populações com melhor qualidade de vida. A alta ingesta de proteína aumenta a chance de formar cálculo nos rins. Então, num país que se desenvolve, a gente até ficaria feliz, falando, o pessoal está se alimentando muito melhor, está comendo proteína de boa qualidade, mas vai formar mais cálculo renal. Os climas mais quentes também estão associados com maior prevalência, maior frequência, né, mais pacientes com cálculos renais. Se a gente somar essas duas coisas com a situação do Brasil, que quer queira que não, nós estamos melhorando na entrega de proteína de boa qualidade para a população, e a situação climática no mundo inteiro, nós estamos cada vez ficando com mais calor,
São Paulo, que era a terra da garoa, outro dia eu falei para os meus filhos garoa, eles não sabem o que significa garoa. Né? Então, São Paulo é uma cidade tropical atualmente. O índice, as pessoas que apresentam cálculo renal, o número aumentou muito. Agora, da mesma forma que em outras áreas, a evolução no diagnóstico e no tratamento do cálculo renal foi maravilhosa. Quando eu era residente, vamos falar, né? O cálculo renal era tratado com bisturi, tesoura, pontos, o paciente ficava internado 7 dias, doía demais, porque era uma incisão chamada lombotomia, a gente cortava os músculos mais poderosos, mais potentes do corpo. Hoje é tudo por endourologia, ou seja, não tem nem furinho, são câmaras que vão na contramão do fluxo urinário e a gente resolve tudo. Então é uma maravilha. Agora, como também não é tão midiático, é lógico que numa classe mais privilegiada da população, qualquer dor vai procurar o urologista, e homens e mulheres, principalmente as mulheres, fazem check-up, o ultrassom é rotineiro, a gente faz o diagnóstico muito precoce e trata também sempre de forma não invasiva, de forma muitíssimo bem aceita pelos pacientes o cálculo renal. É dura nas populações menos privilegiadas, frequentam o nosso Hospital São Paulo, Hospital Brigadeiro, os hospitais públicos, que vão quando tem dores fortes e às vezes já vão tardiamente procurar o urologista. Porque a gente lembra que a gente chama, para facilitar, mas talvez erroneamente, tudo de cálculo renal. O cálculo renal ele não dá sintoma. Quando ele dá sintoma, são cálculos muito graves, que são os chamados cálculos coraliformes, que é um cálculo tão grave que até hoje na Alemanha, o país talvez mais evoluído tecnologicamente do mundo inteiro, são chamados de cálculos malignos. Porque ainda hoje na Alemanha tem mais paciente que perde o rim, tem que tirar o rim por causa de cálculo renal do que por causa de câncer renal. Então, chegar nesse ponto também é uma falta de assistência médica adequada, mas mesmo na Alemanha ocorre porque os cálculos renais crescem muito rapidamente quando tem infecção e às vezes a infecção dá sintoma. Mais um motivo para todo mundo fazer o check-up. Né? Mas o cálculo urinário, falando mais adequadamente, ele dá sintoma quando ele entra no ureter, que é o canalzinho que transporta a urina do rim até a bexiga. E ele é fininho. Aí dá uma cólica, que quem já teve sabe. É a considerada a dor mais forte da medicina não traumática. Ganha intensidade de dor de parto, de dor de infarte, e aí o paciente vai procurar o pronto-socorro. Primeiro que procurar o pronto-socorro também acaba sendo, muitas vezes não vai ser visto pelo urologista, vai ser visto por uma outra especialidade qualquer que não está afeito, mas a dor é decorrente da obstrução renal. E o rim não pode ficar obstruído muito tempo. Então, em pessoas que não têm um amplo e fácil acesso à medicina, ou vai no pronto-socorro, e no pronto-socorro, geralmente, mesmo os pronto-socorros, vamos dizer, mais sofisticados hoje em dia, como estão superlotados, a intenção é tirar a dor e mandar para casa. E se você tirou a dor, você tirou o sinal que está dizendo que tem alguma coisa errada. O paciente pode ir para casa feliz da vida, sem dor, com o rim obstruído. E é lógico que ele não perde o rim de um dia para o outro. Mas, se essa obstrução não for tratada, ele vai perder o rim. E como nós estamos aqui do lado do centro, que é o centro mais respeitado de transplante renal, internacionalmente falando, é claro que perder um rim saudável é algo inaceitável no século XXI. Mas isso ocorre. Agora, feito o diagnóstico adequado, ou seja, você está com dor porque você tem uma obstrução do rim que não está funcionando, porque ele está fechado, ele está obstruído. Eu vou tratar a sua dor, agora você vai ficar sem dor, mas alguém vai vir aqui te desobstruir o rim, vai vir aqui tirar a tua pedra, explodir a tua pedra. Aí é óbvio o paciente ficar bem, sem repercussão renal, sem nada. Mas é importante porque envolve equipamento e material sofisticado e urologista treinado para essas técnicas. No setor público, isso é muito deficitário
e ainda hoje os pacientes perdem o rim, têm infecções, tem septicemia, a chamada urosepse, por causa de cálculo ureteral, fica na UTI. Ou seja, a gente vai tratar o paciente fora da fase adequada, já com repercussões importantes, a um custo muito maior do que se tivesse urologista treinado, com material treinado, para ou tratar até mesmo antes dessa pedra migrar para o ureter, quando ela não tem sintoma, ou, uma vez que migrou, desobstruir nas primeiras horas e não ter problema nenhum. Então, ainda é um problema de saúde pública importante. A estratégia, ou você explode, né? Quer dizer, a pedra, ou você entra pelo ureter e pega a pedra e tira. É mais ou menos isso? Em estruturas adequadas, a opção hoje é sempre por explodir. Fazer a chamada litotripsia. Lito é pedra, tripsia é quebrar, né? Então, quebrar a pedra. O que a distinção entre a litotripsia extracorpórea, que você explode por fora, mas isso é ideal para o rim, quando está no ureter ela não funciona bem, ou a litotripsia intracorpórea, que a gente entra com a câmera e pode puxar sim, mas se a gente puxar, a chance de complicação de lesão ureteral é muito grande. Exatamente. O ureter é um macarrãozinho espaguete, né? Não é um canal grosso, não é que nem o intestino, um canal grosso. Então a gente aí explode a pedra com laser, por contato, e deixa os fragmentos saírem espontaneamente, mas tem que desobstruir, e é mais ou menos isso que você falou, litotripsia ou extra ou intracorpórea que deve ser feito. Mas é tudo sem corte. E veja, feito isso, se a gente faz isso de manhã, por exemplo, à tardinha o paciente vai para casa. No dia seguinte ele trabalha. Então é até um problema socioeconômico deixar um paciente produtivo, às vezes 10, 15 dias internado para ver se sai a pedra, com risco de urosepse, ou às vezes fica na UTI, e sem trabalhar, sem produzir para o Brasil, né? Então, esses procedimentos, o paciente só fica no hospital, às vezes é urgência, se for operado às 10 da noite, lógico, vai dormir no hospital, mas no dia seguinte já vai para casa também, trabalha tudo normalmente. Então, esse tipo de tratamento com um urologista treinado para isso, equipamento e materiais adequados, deveria ser difundido para todo o grande pronto-socorro, para que os pacientes não sofressem, não fossem expostos a infecções graves, a perda parcial ou total, que é tristíssimo, da função renal, e o retorno pronto para esse paciente produzir, para a família dele, para o Brasil, para tudo. E, infelizmente, por alguma visão aí não tão adequada da gestão pública, isso no meio público, na medicina pública, é muitíssimo pouco realizado. Agora, Joaquim, falar um pouquinho sobre infecção urinária. A gente sabe que infecção urinária ela é bem mais comum em mulheres, né? E tem em homens também. Mas qual as causas? São causas diferentes, né, entre homens e mulheres. Qual é a sua visão, o resumo da ópera de infecção urinária para público? Assim? A infecção urinária no homem é totalmente diferente das mulheres, como você falou. No homem, a infecção urinária, em 90% dos casos, tem alguma alteração anatômica que levou à infecção. Nós já falamos aqui quase todas elas. Presença de cálculo, obstrução vesical ou por tumor maligno ou benigno da próstata, e outras situações que a gente mencionou, mas algum tumor de bexiga, algum problema de uretra, estenose de uretra. Então, a infecção acaba sendo o sintoma de alguma doença mais grave, né? É óbvio que deve ser tratada, e hoje os antibióticos são maravilhosos, tem alto índice de sucesso. É preciso escolher antibiótico adequado, porque quanto mais a gente usa antibiótico, maior a resistência bacteriana. Então, a gente tem que estar atualizado, porque pode estar dando um antibiótico que foi ótimo há 5 anos, mas hoje tem uma resistência proibitiva, né? Mas tem antibiótico que trata todo mundo. Agora, os homens, uma vez tratada a infecção, deve ser pesquisada a causa e tratada a doença de base, a causa disso. Como a gente já falou aqui, das principais. Nas mulheres é diferente. A mulher tem infecção urinária. A mulher tem propensão anatômica e fisiológica para infecção urinária, né?
A gente tem que lembrar disso. Tanto que até 2 infecções urinárias por ano na mulher é considerada normal. Lógico que tem que tratar, não é simplesmente, mas é considerado normal e não vai implicar nenhuma pesquisa de alguma alteração anatômica, nada disso. Por que a mulher tem propensão anatômica e fisiológica para infecção urinária? A uretra do homem é muito longa, média 30 centímetros. Na mulher tem 2 centímetros se tanto. E, obviamente, a mulher tem vagina, e na vagina existem bactérias, algumas que devem estar lá, são boas, né? Não são patogênicas, né? Agora, elas têm uma grande facilidade, porque a uretra é curtinha, de migrar para dentro da bexiga. E a mulher tem o ciclo menstrual, o ciclo ovulatório. Quando os hormônios caem muito, as bactérias boas da bexiga, da vagina, desculpa, elas diminuem e aquelas patógenas acabam se reproduzindo um pouco mais por causa do hormônio baixo. Nessa fase, tem mais chance das bactérias migrarem para dentro da bexiga e aí sim causam infecção urinária, sem nenhuma alteração anatômica, exatamente por essas características anatômicas e fisiológicas. Mais ainda, durante a relação sexual, por aumento da pressão intravaginal, algumas bactérias, aí mesmo na fase em que ela está protegida hormonalmente pelos hormônios, algumas bactérias são jogadas para dentro da bexiga. E na bexiga elas podem causar a chamada cistite, e é por isso que existe até o termo cistite da lua de mel, que vem logo depois da relação sexual, que não é que o homem causou a bactéria na mulher, mas a relação sexual impulsionou as bactérias da própria mulher para dentro da sua bexiga. E a maioria das cistites são não complicadas, e por isso são infecções urinárias não complicadas. Algumas delas melhoram espontaneamente, não tem que fazer nada, depois de urinar 2, 3 vezes, as bactérias não sendo agressivas, elas saem. Uma parte, elas acabam se aderindo na parede da bexiga e merece tratamento medicamentoso. Os remédios basicamente são iguais aos dos homens nessa fase. E em alguns casos, e é por isso que é chamado de infecção urinária ascendente ou a infecção complicada, essas mulheres podem desenvolver a chamada pielonefrite, que é a infecção renal. E aí é bem mais grave, porque o rim é muito vascularizado, pode cair também depois na circulação, pode até ir para a UTI, também pode entrar em urosepse, como os homens, né, por causa do cálculo. E a mulher também tem cálculo, então muitas vezes também tem que ser pesquisado o cálculo. Mas muitas vezes sem nenhuma alteração anatômica, sem cálculo, a bactéria é um pouco mais agressiva e sobe na contramão da urina e causa pielonefrite. A mulher está exposta a isso. Na imensa maioria das mulheres que tem esse quadro, a gente pesquisa, porque quando tem pielonefrite é um quadro grave, e não tem pedra, não tem nenhuma alteração anatômica, foi simplesmente isso, uma pielonefrite por uma infecção ascendente, né? Agora, isso até 2 vezes por ano. Se ocorrer mais, ela deve ser pesquisada, porque ela pode ter alteração anatômica, pode ter pedra no rim, ou no ureter, ou mesmo na bexiga, exatamente como o homem, e pode ter alguma alteração da bexiga, pode ter pequenas herniações da bexiga, pode ter, às vezes, duplicidade ureteral, mas a imensa das mulheres tem as chamadas infecções urinárias não complicadas, que são as cistites, de fácil tratamento, até um período de tratamento muito mais curto. O homem tem que tomar no mínimo 7 dias de antibiótico. Quando tem pielonefrite ou pedras, ele tem que tomar 15, 21 dias de antibiótico. A mulher, nas complicadas de pielonefrite, também toma 15 dias. Mas na cistite simples, toma 3 dias e às vezes dose única de antibiótico e tá tudo perfeito. A cirurgia urológica ela evoluiu muito, né? Principalmente a cirurgia robótica. Se você pudesse falar assim, o que é a cirurgia robótica, como é que ela está sendo usada no dia a dia, não digo dia a dia, mas alguns lugares têm essa facilidade, o quanto impactou na segurança da cirurgia urológica. Ronaldo, a nossa geração teve muita sorte, né? A gente é uma geração privilegiada. Como eu brinquei no começo, a gente saiu da era romântica da medicina e passamos para a era altamente tecnológica. É lógico que perde um pouquinho de um lado e ganha do outro, não é mais tão romântico. Às vezes tem colegas muito presos a protocolos, às vezes tem colegas que usam tanto protocolo que trata a doença e não trata o doente, que eu já citei, isso é uma preocupação, mas houve uma evolução brutal. E talvez a urologia seja a área que mais reflete essa evolução, né?
Nós passamos pela parte da endoscopia urinária, depois pela endurologia, que foi quando você mencionou a litotripsia intracorpórea e extracorpórea, a laparoscopia e, finalmente, a cirurgia robótica. A cirurgia robótica é um divisor de águas, né? E realmente deveria ser utilizada no dia a dia. É que é mais cara, né? Já está bem mais barata do que em 2008, por exemplo, mas ainda é cara. Ela garantiu os mesmos resultados das cirurgias tradicionais, em alguns casos melhores, ou seja, um índice de sucesso maior, com complicações, efeitos colaterais, agressão do paciente muito menor. Então, classicamente, o robô utilizado é o robô Da Vinci, né? Que também baixou muito seu preço, e a própria cirurgia robótica já evoluiu, que a tecnologia também tem isso, né? Ela não cresce num gráfico, numa linha retilínea, né? Ela cresce exponencialmente. Depois de 2008, com o primeiro robô, já houve vários outros modelos de robô muito mais aperfeiçoados ainda, com um braço a mais, né? Mais liberdade para a gente trabalhar. Então, reduziu muito. A gente faz hoje o que fazia anteriormente, volto a dizer, em algum campo com maior índice de sucesso, em outros com o mesmo índice de sucesso, com uma hospitalização muito mais curta, com uma agressão muito menor para o paciente, menos infecção, menos antibiótico, menos analgésicos, uma pronta recuperação, até para atleta, às vezes volta rapidamente à sua atividade, quer seja atlética, se for outras profissões que envolvem menos utilização muscular, digamos assim, mais rapidamente ainda, volto a dizer, menos hospitalização, esteticamente muito melhor, são 5 furinhos, né? Não tem corte nenhum, com menos efeitos colaterais, em particular na cirurgia de câncer de próstata, como o menino falou, menos índice de impotência sexual, bem mais baixo, menor índice de incontinência urinária, o que é muito importante, e menos sangramento, portanto, menos risco de transfusão de sangue, uma série de fatores que beneficiam muito o paciente. E, volto a dizer, é a mesma coisa, eu brinco com os pacientes quando perguntam, é a mesma coisa que se a gente for pegar um avião para ir para o Japão, para ir para Tóquio, é uma viagem longa. Todo mundo que está no avião chega em Tóquio. Agora, quem está na primeira classe chega em Tóquio muito mais inteiro do que quem está lá atrás, né? Então, a cirurgia robótica é isso. Nós temos melhores resultados com menos sofrimento. Para o paciente e para o médico. A gente tem muito mais garantia de que a gente está fazendo o melhor para o paciente. A visão é melhor, porque não é simplesmente o robô. Não é, não corta mais, põe um furinho. A visão é amplificada. Então, eu vejo muito maior e com muito mais nitidez do que eu via olho nu, a céu aberto. Né? É 3D, diferente da laparoscopia. Mas a laparoscopia também já havia amplificado, sim, mas era bidimensional. Agora o robô eu vejo amplificado, bidirecional, e eu posso aproximar ou afastar a lente. Então, se houver dúvida, ainda chego com a lente mais perto e vejo mais longe. E o braço do robô tem mais movimentos do que o punho humano. Então, eu falo, esse médico é excelente, ele é caprichoso, ele é minucioso, ele tem uma facilidade artesanal de dar o ponto, tudo. O robô mais ainda, porque ele tem mais movimento que o nosso punho. Então, a gente consegue dar pontos, seccionar, usar o bisturi em locais que o nosso punho, mesmo aberto, não permitia, porque a gente não pode fraturar o punho para chegar num lugar, e com a robótica a gente consegue isso. Então é algo que veio para ficar, hoje não se tem mais dúvida. Nos hospitais de ponta, volto a dizer, nos hospitais mais sofisticados, é o dia a dia, opera-se com robô, eu diria dioturnamente, porque todos os hospitais melhores têm robô, mas não tem um robô para cada sala. Então, o centro cirúrgico, as salas normais pararam de ser usadas, e às vezes tem gente operando com robô à meia-noite, 1h da manhã, porque tem menos robô, não tem robô para servir todas as salas, então o pessoal opera
durante períodos que devia estar em casa dormindo. Mas, enfim, o problema, voltamos a falar, na saúde pública, não existem robôs, porque ainda é muito caro, e mesmo que existisse, tem que ser gerado uma forma de manutenção, porque alguns equipamentos são descartáveis, os materiais são descartáveis e são caros. Então, além do preço do robô em si, o preço para a sua utilização material ainda é caro para a saúde pública. Para a saúde privada, ela já está quase igual, porque o paciente ficava internado mais tempo, fica menos. O paciente podia ter uma outra complicação, podia tomar mais sangue e tudo. Então, o valor da cirurgia nesses hospitais mais sofisticados agora se equipara, e se o robô não é mais barato, mas também já não é mais caro, como era muito mais caro que a cirurgia tradicional. O custo-benefício vale porque o hospital precisa do quarto para outro doente, então ele acaba ganhando de outras formas e o custo se equipara, vale muito a pena, mesmo economicamente, utilizar o robô. Na saúde pública, como acaba sendo, então põe mais leito no quarto, tá? Isso ainda não é uma equação fácil de resolver. Mas vai chegar a esse ponto, até porque tem hospitais, a SPDM cuida do Hospital do SUS de maior complexidade, de maior movimento urológico do Brasil, e não por acaso, talvez ele fica quase que na Avenida Paulista com a Avenida Brigadeiro. E nós somos geridos pela SPDM com uma excelência enorme, e o nosso diretor, Otávio Becker, nosso amigo particular também, ele é brilhante. O metro quadrado do Hospital Brigadeiro já deveria ser suficiente, a utilização do metro quadrado do Lisboa, para que o Hospital Brigadeiro recebesse um robô, porque lá já valeria a pena ter o robô. E isso vai começar a acontecer com todos os hospitais que o diretor, com uma gestão boa, fala, olha, mas eu não rodar o leito me custa também, porque isso custa para alguém, pode ser para o Estado. Mas tudo que custa para o Estado, custa para a população, porque o Estado não produz, ele pega o imposto de alguém que produziu. Então já está se tornando atraente também, só que essa visão ainda não está na cabeça dos gestores públicos. Mas em hospitais de ponta como o Brigadeiro, o pessoal já se preocupa muito com isso, e eu tenho a impressão que seria plenamente viável ter o robô para que tudo girasse mais rapidamente, a gente poderia atender mais gente, e, portanto, o benefício ou a riqueza produzida seria o suficiente para pagar o robô. Eu acho que tem uma lei na gestão de saúde, assim, tudo que tiver mais qualidade vai ser melhor custo-benefício. Sim, porque o custo-benefício vai sempre prevalecer, né? Geralmente anda junto, né? O que é melhor para o paciente, o que é melhor cientificamente, acaba sendo mais adequado economicamente também. Porque, veja, a gente está pensando em custo de leito ocupado, não ter outro. Mas e o paciente que teve incontinência, que talvez não tivesse com robô, e vai reinternar no SUS, e vai ter que fazer uma nova cirurgia para tratar essa incontinência? Esse é um custo que o robô evitaria, né? Então, pondo tudo isso na balança, eu acho que já vale a pena. Porque é melhor para o paciente, porque ele não teve incontinência, porque ele não foi reoperado. E é mais barato para o Estado, porque é o tal negócio. É o gestor que não pode ser imediatista, né? A cirurgia em si saiu mais cara. Só que, se eu juntar o preço da cirurgia a céu aberto tradicional, uma outra internação, o sangue que usou, o período de internação e talvez uma outra cirurgia nessa outra internação para fazer uma cirurgia para incontinência renal, para colocar uma prótese, porque nesses casos o Viagra não funciona tão bem, para fazer uma prótese por impotência, toda essa cadeia que seria evitada torna o robô atraente também economicamente, não apenas clínica e cientificamente, né? Queria agradecer muito aqui todas essas informações preciosíssimas, né? Meu grande amigo Joaquim Claro deu, né? A SPDM agradece, né? Esse mês especial do homem, a qualidade, a credibilidade dessas informações, Joaquim. Obrigado, velho. Eu que agradeço, Ronaldo. Foi um prazer estar aqui com você, meu amigo pessoal, e estar nas instalações da SPDM, que é um
grande impulsionador da qualidade da saúde no nosso país. Muito obrigado, foi um prazer e uma honra, Ronaldo.